Então, vamos iniciar essa aula com a jardineira do coelho. Aqui é o molde, né? Aqui é a parte da calça, a parte da parte de cima da jardineira e o bolso. E aqui algumas medidas, que aqui é a faixa da jardineira, que é 22 por 3,5, que é o mesmo da jardineira principal, mesmo tecido, e o tecido de 30 por 3,5, que é o detalhe da barra da jardineira do coelho, tá bom? Aqui eu já deixei cortado para vocês verem o que eu estou falando. Aqui essa parte, olha, eu vou cortar 2 tecidos. Você vai colocar 2 tecidos, um de frente para o outro, direito com direito, e vai riscar o molde. Para essa parte de cima, mesma coisa, você vai dobrar o tecido, vai colocar 2 tecidos, direito com direito, e risca essa parte de cima. Aqui para o bolso, eu coloco um tecido diferente. Se eu for fazer o par, se você for fazer o par com a outra coelha, eu uso a cor principal do vestido da coelhinha, tá? Então, aqui, como eu fiz o vestidinho da coelha desse tecido de cenoura, então eu vou usar o bolsinho dele desse tecido de cenoura, tá? Mesma coisa, corto 2 tecidos e faço o bolso. Para a parte de baixo, que é o detalhe, vamos precisar de duas faixas, né? No molde eu coloquei 30 por 3,5, e aí você vai dividir ao meio, fazendo assim ele ficar 15 centímetros para cada perninha. A parte do bolso é a mesma que a gente já fez na coelhinha, ó. É a mesma coisa. Parte aqui, o que a gente vai fazer? Costura toda aqui a volta, desvira e ela vai ficar assim, ó. Desvirou, a gente vai passar uma costura, se você quiser, você vai fazer uma costura reta, bem na pontinha, só para poder baixar essa costura, tá? E aí ele vai ficar assim, com essa costura. E aqui você vai reservar. Essa parte eu não vou gravar costurando porque é mais simples. Agora eu vou ensinar a parte de baixo da jardineira. Então, vamos iniciar nossa jardineira costurando essa parte do detalhe de baixo da jardineira, que é essa dobrinha que vai ficar. E aí, eu vou pegar aqui o detalhe e vou posicionar do lado avesso do tecido, tá? Aqui, olha, vou colocar o alfinete para auxiliar aqui. Feito isso, a gente vai passar uma costura reta. Costura os dois lados, olha se costurou direitinho. E aqui, você já vai abrir aqui, olha, e vai fazer uma costura reta bem aqui na pontinha. Faz isso nos dois lados, tá? Ó. Feito isso, vamos costurar somente esse detalhe. Aqui, ó. Esse é o lado direito do tecido. Então, você vai colocar aqui, você vai juntar essa parte aqui certinha e vai passar a costura somente nesse detalhe. Desse lado mesmo, olha, porque quando virar, ele vai dar a volta certinha. Vai ficar com a costura pra dentro, tá? Então, você vai passar uma costura aqui, ó, bem na pontinha. Vai e volta. Dá um retrocesso, cortou. E aí, aqui você já corta esse excesso, ó, bem junto aqui na parte principal da jardineira. Você vai fazer isso nos dois. Ó, tira esse excesso de linha e de tecido, corta bem pertinho, ó. E tira esse excesso aqui. E feito isso, a gente vai desvirar, ó. Ficou pregado só essa parte aqui, ó. Só esse detalhe. Vamos virar aqui do lado avesso novamente. Ó, como que ele ficou. E vamos costurar essa parte de baixo, ó. Juntou aqui, colocou o alfinete para auxiliar aí. Feita a mesma coisa do outro lado. Desvirou pro lado avesso. Verifica se costurou direitinho aqui, ó. Põe o alfinete e a gente vai costurar somente essa parte de baixo. Costurou, costura de uma e da outra perna.
retrocesso no fim e no começo. Já venho aqui com a outra. Tiro o excesso aqui de tecido que ficou, um pouquinho que ficou, com cuidado para não cortar a costura. Vamos tirar esse alfinete aqui. Corto o excesso. Corta essa linha. Limpa direitinho aí. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos unir essas duas partes. Ó, lembrando que você tem que verificar, olha, se as duas partes mais altas estão ficando para trás, que essa aqui é a parte de trás, tá? E essa aqui é a parte da frente. E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Unir frente com frente. Você vai posicionar primeiro, ó, costura com costura. Coloca esta costura junto dessa outra costura. Feito isso, coloca o alfinete aqui, ó. Pra segurar. Você pode colocar essa perninha aqui pra dentro da outra, ó. Pra facilitar, pra auxiliar aí. Ó, como que aqui bate certinho, olha. Veio aqui, coloca outra. Outro alfinete. Outra aqui na pontinha. Do outro lado a mesma coisa. Posiciona aqui certinho. Ó. Coloca o alfinete aqui. E aí, a gente vai passar essa costura toda aqui em volta. Com cuidado, você levando aqui, olha. Cuidado pra não furar o dedo. E cuidado pra não costurar a parte de baixo junto, tá? A parte de trás. O outro lado. Posicionou aqui, dá o retrocesso no início e no fim. Puxa o outro lado da perna, a parte de trás. E costura. Continua a costura. Para, ajeita aí. Ó, conserta direitinho e continua. Ó, verifica se costurou direitinho, se costurou esse meio. E aqui, você tira alfinetes. E vamos dar um cortezinho, um pique aqui, ó. Bem pouquinho. Não precisa de cortar o excesso, porque a costura ficou bem certinha, ó. A quantidade certa. Tira esse excesso de linha. Vamos desvirar a peça. Já ficou pronta a nossa parte da calça da jardineira. Abre bem aqui, olha. Ó, abriu, ficou estranho aqui, né? Mas não se preocupe, que a gente vai fazer isso aqui, ó. Virar essa partezinha aqui. Tira esse excesso de linha que ficou aqui. E prontinho, ó. Aqui, depois você vai vir com ferro e passa bem direitinho aqui do outro lado também. Olha como que ficou. A parte de trás ela fica mais alta e a frente ela fica mais baixinha, que é onde a gente vai colocar a parte do macacão, tá? E agora, a gente vai pegar essa parte do macacão. A gente vai costurar essa parte aqui na calça. E pra fazer essa costura, a gente vai dobrar aqui no meio, pra achar o meio, pra costurar certinho aqui no meio da calça, pra ela não ficar torta. Acha aí o meio, vindo aqui com a unha mesmo, ó, com o dedo, e vamos posicionar junto com essa costura aqui do meio da calça, olha. Posiciona certinho e põe um alfinete. Colocado o alfinete, a gente vai fazer duas preguinhas aqui, olha, pra ele ficar assim, olha, com esse formatinho aqui, ó. Duas preguinhas bem simples, ó, como que a gente faz. Antes de pregar o alfinete aqui, você levanta essa parte e aí você vai dar uma dobrinha, ó, bem pouquinho, nem de meio centímetros, e vira pra cá, ó. Dá pra vocês verem? Ó, vinco aqui com o dedo e coloco essa parte, já segura aqui, olha, e já coloco o alfinete. E coloco mais um aqui na pontinha. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Aqui vai ficar mais ou menos um dedo, ó, quase uns 2 centímetros dessa costura do meio. Então, olha, aqui eu vou medir um dedinho e aqui eu vou dobrar pro outro lado, ó. Meio centímetros, ó. Já segura aqui, olha,
E ponho o alfinete. E agora, posiciono a outra parte aqui. E assim vai ficar. E agora, a gente vai passar essa costura. Você vai tirar essa parte de trás para não costurar junto. Então, você vai posicionar ele aqui na máquina, de uma forma com cuidado, para esse alfinete não sair e não costurar a parte de trás. E aí, a gente vai passar uma costura segurando essa parte da frente, de cima da jardineira, ó. Verifica se não tá pegando a parte de trás. Puxa ela aqui, olha. E continua a costura até o fim. Dá um retrocesso e retira o alfinete. Ó. Verifica se costurou aqui certinho. Tudo costuradinho. Tira o alfinete. Ó, costurado, tá vendo? E olha como que ficou as preguinhas aqui, ó. O detalhe. Agora, a gente vai colocar essa costura pra baixo, ó. E passar uma costura reta aqui em cima. Pra fazer esse detalhe, ó. E aí, a gente vai já virando toda a parte de trás pra dentro. Assim, ó. Vamos iniciar a costura aqui, ó. E aí, a gente vai passar toda a volta colocando esse aqui pra dentro, ó. Se você quiser ir no ferro e passar aqui, olha. Eu gosto de fazer assim com o dedo, com a unha, que já fica já, olha. Pra acelerar o processo. Ó. E aí, a mesma coisa. Puxa aqui pra não costurar a parte de baixo. E inicia a costura aqui, ó, bem no comecinho. Passa uma costura reta, toda em volta. Puxa aqui. Ó, vai puxando pra não costurar a parte de baixo. Ó, já tô indo pra parte de trás, ó, do macacão. Costurei toda a volta. E ficou assim o nosso macacão. Ó, com a costura, esse aqui pra dentro. Depois aqui a gente vai colar no coelho. Fácil, né? E agora a gente coloca o bolso. Depois de costurado essa parte de cima. Aqui dá pra ver ainda que tem o meio aqui, olha, tá vendo? Tá vincado aqui, que eu vinquei com a unha. A mesma coisa você vai fazer aqui com o bolso. Dobra ele no meio. E posiciona aqui, olha. Deixa eu pôr assim. Que a cenourinha ficou aqui certinha. Ó. E um pouquinho, quase encostando nessa parte de baixo aqui, olha. Vai ficar assim. Coloca um alfinete. E faz a costura. Ó, com cuidado. Vou girando. Tira esse alfinete aqui do meio. Prontinho. Parte principal costurada. E agora a gente vai costurar a alça da jardineira. E pra alça a gente vai precisar de 2 tecidos. Aqui, ó, de 22. Ele ficou, eu coloquei 22, mas pode ser até 20, tá? Aí você vai usar 2 recortes desse. E como a gente vai fazer? Você vai virar. Aqui tá o direito do tecido. E o avesso. Coloca direito com direito. E vamos passar uma costura reta aqui, ó. Se você quiser, você coloca o alfinete aí, pra auxiliar. Aqui. Vamos passar uma costura reta aqui, ó, juntando as duas pontas. Segura aqui embaixo. Costura bem na pontinha, tá? Ó, costurou os dois lados. E aí, feito isso, você vai costurar os dois lados, as duas alças. Feito isso, você vai vir aqui, ó, e abrir essa costura aqui, ó. E vai posicionar essa costura bem no meio. Ó, abre aqui, dessa forma. E vamos passar uma costura aqui, olha. Vou pegar, marcar aqui, ó. A diagonal aqui, ó. Vai de um lado, do outro. Ó. Dá pra vocês verem?
Vamos passar uma costura aqui e aqui, pra fazer essa pontinha da jardineira. Ou você faz ela redonda, ou você faz ela com essa pontinha. Chegou no meio, virou pro outro lado. Vem aqui, olha, e corta essa ponta, ó, que ficou. E aí, com a ajuda aí, ou de uma agulha, não sei o que você gosta de usar, você vai desvirar essa alça. Você vai fazer esse processo nos dois lados da alça, tá? E aí, feito isso, desvirou, ele vai ficar assim, ó. Ó, com a costura pra dentro. Tá vendo? Coloquei a costura, vai ficar pra dentro essa costura. E aí, posiciona ela bem aqui, centralizada, ó. Você vai passar o ferro, tá? Passou o ferro, se você quiser passar uma costura aqui em volta, pode passar. Se não, pode deixar assim, tá? Eu gosto de passar essa costura em volta. Se você não tem tanta segurança em passar, porque acha que vai ficar torta essa costura, não precisa de passar, mas eu gosto, tá? Feito isso, você vai fazer as duas alças e vamos pregar ela aqui na jardineira agora. Aqui eu separei o botão. No material complementar fala o tamanho desse botão, olha, de 2 furinhos. Eu venho aqui, olha, posiciono aqui na jardineira e faço essa costura aqui, pregando já a alça com o botão. Costura, passa mais uma pra ficar firme e não soltar. Não correr o risco de arrebentar. Passa uma, 2 vezes, aperta bem ele e corta. Isso a gente vai fazer dos dois lados. E assim ficou pronta a nossa jardineira do coelho. Esse processo você vai fazer a mesma coisa no coelho maior. O que vai mudar é o tamanho, simplesmente o tamanho. Mas o processo, todo o processo é o mesmo. Então, eu não vou gravar o do coelho maior. Vou só mostrar aqui pra vocês vestindo ele, tá bom?